Nunca deixe nada e nem ninguém atrapalhar a sua liberdade. Não existe preço para você ser livre. Não existe salário que pague a sua liberdade, cara. Esse é o tema desse vídeo, eu vou falar sobre isso e muito bem-vindo ao canal da Liberdade Extrema, onde meu objetivo é basicamente te inspirar e te ajudar para que você conquiste a sua própria liberdade e não precise depender de ninguém para fazer sua grana, ter a sua liberdade geográfica, viajar para onde você quiser e trabalhar com o que você realmente gosta e com o que você realmente se sinta livre. Eu faço isso porque é uma transição de vida, uma transformação que eu mesmo vivi e eu estou vivendo, na verdade, e isso vem me deixando extremamente grato e feliz pelo que venho conquistando. E eu quero simplesmente transmitir essa mensagem e essas ideias para outras pessoas. E por que eu digo sobre você não deixar ninguém atrapalhar ou bloquear a sua liberdade? Porque a liberdade é uma coisa que o ser humano precisa. Quando você não é livre, você é bloqueado de fazer algumas coisas que você gosta, que você quer. Outras pessoas impõem regras para sua vida ou impõem coisas para você que você de repente não gosta, que você não concorda, você não vive feliz. E isso é um exemplo muito interessante, porque quando você se sente livre, liberto, você tem uma mudança de qualidade de vida absurda. E vou dar um exemplo aqui para você. Posso citar vários exemplos, inclusive eu mesmo posso fazer um vídeo sobre como eu conquistei essa liberdade. Aí só um ponto, tá? Muitas pessoas acabam conectando a liberdade com você ser rico. Então você ter muita grana, você tem muito dinheiro, então você pode fazer o que você quiser. Não, você não precisa ser rico para você ser livre. Hoje eu tenho uma vida completamente livre, eu dito os meus horários, eu escolho o que eu vou fazer no meu trabalho, eu posso escolher o lugar que eu trabalho. Mês que vem, por exemplo, eu vou estar indo para a Espanha para trabalhar de lá. Então, e eu, por enquanto, não sou rico. Eu sei que eu estou no caminho e eu sei que o que eu estou fazendo hoje vai me deixar rico, sim, é uma questão de tempo, mas eu não preciso ser rico agora para ser livre. E você também não precisa. E eu vou dar um exemplo muito prático de uma pessoa conhecida, próxima entre aspas de mim, mas eu venho conversando com essa pessoa há um tempinho sobre o que ela vem enfrentando no trabalho, o que ela vem tentando fazer para conseguir ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente atrela isso diretamente ao nosso trabalho. Porque o trabalho é uma coisa que todo mundo exerce, todo mundo trabalha. O ser humano, ele na real, ele foi criado para conseguir ter algum tipo de trabalho. E quando você trabalha em uma coisa, quando você tem um trabalho que te prende, que você não está feliz, que você não está satisfeito, a sua vida inteira começa a ficar prejudicada. Você começa a ter problemas emocionais, problemas psicológicos, por exemplo, porque você está todo dia fazendo aquilo que você não gosta, que você não queria estar fazendo. Isso não é liberdade, entende? Isso atrapalha a sua vida como um todo. Isso reflete nos seus relacionamentos com seus amigos, com seus familiares, com seu parceiro, por exemplo. Então, ou parceira. Então, o trabalho é uma coisa que preenche o ser humano, que você se sente útil fazendo alguma coisa. E a gente precisa ter essa sensação. Então, no meu trabalho, por exemplo, eu estou ajudando diversas pessoas todos os dias. Ajudo empresários, ajudo os meus próprios colaboradores que eu tenho aqui dentro da minha empresa hoje. Então, eu sempre estou sendo útil de alguma forma. Isso é o trabalho, entende? É você ser útil, você conseguir servir outras pessoas. E quando você faz isso todo dia e você não gosta disso, cara, não tem como você ser feliz, entende? E o grande lance é que isso pra mim é muito bizarro. Só que mais de 70% das pessoas hoje, mais de 70% da população não é feliz com o próprio trabalho. E isso é bizarro. Isso é muito bizarro. E voltando no exemplo que eu comentar, que eu vou citar agora, é de uma pessoa conhecida, ela é da minha família, e eu venho acompanhando um pouquinho sobre a jornada dela em relação ao trabalho que ela vinha exercendo. E ela sempre postava no Instagram, sempre deixava muito claro que ela não estava feliz fazendo aquilo. Então, ela trabalhava de CLT numa empresa específica, claro que eu não vou citar nomes, mas ela trabalhava numa empresa onde ela tinha funções que ela não gostava de fazer. E por ser CLT, inclusive, a relação de trabalho entre ela e a empresa, ela simplesmente não tinha liberdade alguma para conseguir trabalhar da melhor forma possível.
Porque a CLT impõe regras no seu dia a dia de trabalho que muitas vezes é ruim tanto para a empresa quanto para você e normalmente acaba sendo muito pior para você que é contratado CLT. Então, ela precisava fazer horas extras, ela precisava cumprir horários, precisava ir na empresa presencialmente todo dia. Essa jornada de, por exemplo, acordar no horário específico, precisar pegar um ônibus, metrô, trem para chegar na empresa, e chega na empresa, é um ambiente ruim, de repente são pessoas que também não queriam estar ali, são outras pessoas que não estão felizes, você precisa lidar com elas, e você entrega um trabalho, e você precisa fazer hora extra, você precisa fazer uma porrada de coisa que você não quer fazer, mas você faz, porque você tem medo de você sair da empresa, ser demitido, por exemplo, e você não ter o dinheiro que você está recebendo com essa empresa. Isso é muito comum. É por isso que muitas pessoas hoje fazem coisas que elas não gostam, porque elas se sentem presas à parte financeira, que ela precisa daquele dinheiro, e aí ela fica nessa vida muitas vezes por muito tempo ou até mesmo para sempre. E eu conheço muitas pessoas que estão no mesmo emprego há muito tempo. Às vezes a pessoa não está feliz, ela não está curtindo, ela queria fazer alguma outra coisa da vida, ela tinha outros planos, só que ela não consegue desenvolver essas coisas. Ela não consegue desenvolver o que ela gosta de fazer. Ela não tem essa liberdade para fazer o que ela gostaria de fazer. E ela fica infeliz. E ela não se sente realizada. E ela não queria estar ali. Ela pensa em pedir as contas todos os dias. E aí essa pessoa aproveita o fim de semana usando como uma válvula de escape para sair, para beber, esquecer dos problemas, não sei o quê. E essa pessoa não é livre. Ela não é nem um pouco livre e ela também não é feliz. E o que ela imaginou que ela teria tendo um trabalho CLT, sendo empregada de uma pessoa, ou de uma empresa, ou trabalhando de carteira assinada, porque ela fez tudo isso imaginando que ela teria essa liberdade. Pô, eu vou ter meu próprio dinheiro, eu vou ter meu próprio trabalho, eu vou ter minha própria rotina e tudo mais. Só que vai passando o tempo e ela vê que não é assim que acontece. E você provavelmente pode estar passando por isso, ou você com certeza conhece pessoas que passam por isso. E essa pessoa que eu citei como exemplo, que é a parente que eu comentei, ela simplesmente, nos últimos dias, pediu as contas. Foi até engraçado. Ela postou que finalmente chegou o dia dela pedir as contas, que ela não aguentava mais, ela estava extremamente exausta, cansada, não estava feliz, e ela teve a coragem de pedir as contas. Isso é muito foda, assim. Eu acho isso muito gratificante e eu tenho muito orgulho das pessoas que fazem isso. Porque são pessoas que têm que ter coragem, né? Essas pessoas, elas têm coragem para fazer isso. Ela agora não tem uma renda prevista por enquanto, só que ela saiu de uma coisa que não estava deixando ela feliz. Saiu de uma coisa que não estava deixando ela livre. Eu não estou dizendo que todo mundo pode fazer isso. Tem pessoas que precisam daquele dinheiro, que precisam daquele salário e que não podem sair assim de forma espontânea. Ela depende daquilo muitas vezes. Mas, cara, de verdade, se você está passando por isso, se você ou conhece pessoas que estão passando por isso, que estão num trabalho que não gostam, não são nem um pouco livres, precisa ficar ali bajulando o chefe ou saca, tem muito disso nessas empresas que você acaba sendo o empregado, né, da empresa e tudo mais. Cara, eu quero que você pense numa coisa que é o seguinte: a CLT, eu enxergo como, não só eu, tá? Grandes empresários e grandes pessoas que são pessoas consideradas de sucesso pensam assim. Por exemplo, o Flávio Augusto. Recomendo que você dê uma pesquisada aí no YouTube e tal sobre o Flávio Augusto, ele fala bastante disso, porque é uma grande realidade. A CLT acaba sendo um modelo de contratação, um modelo de trabalho que não faz muito sentido. Você basicamente não tem vantagem alguma você sendo CLT. O que acontece é que você acaba sendo preso por um sistema ali que é cheio de regras, cheio de burocracia e que você não tem liberdade nenhuma e no fim das contas você não recebe tanto quanto você gostaria. E aí não faz sentido. Agora, quando você começa a enxergar isso e abre seus olhos para essa parte e que você pensa, beleza, se a CLT não é o caminho para eu ter a liberdade que eu quero, o que eu preciso fazer? Você precisa empreender, você precisa encontrar coisas que você gosta de fazer, que você sente tesão em trabalhar mesmo e conseguir focar nisso. E você pode usar sim a CLT como você se inserir no mercado de trabalho para você aprender a trabalhar.
Porque é aquela coisa, você sabe muito bem, talvez até melhor do que eu, de que você sai do ensino médio, sai da faculdade e tudo mais, e você não sabe trabalhar. Você começa a fazer um estágio ganhando super pouco e tal, porque você precisa aprender. Então, encare a CLT como uma fase da sua vida, como apenas um processo que você vai passar, mas que você já precisa planejar a sua saída. Porque, cara, você não vai ser livre na CLT. Existem, assim, eu não vou generalizar, mas existem trabalhos que você pode fazer, CLT, que você consegue sim enriquecer, você consegue ter a sua liberdade, não tanto quanto você talvez pense, mas, por exemplo, se você é um programador, ou se você trabalha com a internet e tudo mais, e você é CLT, você tem uma certa liberdade. Mas ainda assim é uma coisa bem mais restrita, né? Você ainda precisa responder o seu chefe, você precisa cumprir horário, uma série de coisas. Então a maioria não entende, a maioria não... Para chegar nesse nível de enriquecer com a CLT e ser livre a esse ponto, você precisa chegar em cargos muito altos, né? Você precisa passar muito tempo na empresa, vários anos e tudo mais, até chegar em um cargo que você tem um pouco mais de flexibilidade, que normalmente são os cargos de gerentes, né? Mas até você chegar nesse ponto, pô, você está disposto a passar, sei lá, 5, 6, 7 anos para chegar num cargo desse? Assim, claro que varia muito de pessoa para pessoa, mas eu não acredito nisso. Eu não conseguiria fazer isso. Então, qual que é o planejamento que você precisa ter? Qual que é o pensamento que você precisa ter? Se você ainda não sabe como sair da CLT para conseguir ter uma vida livre, você precisa começar a aprender sobre isso. O meu canal, que eu estou fazendo esse vídeo aqui, por exemplo, é para você incentivar, para você aprender e te inspirar a conseguir fazer isso. Mas, cara, começa a planejar, começa a entender o que você poderia fazer, se você poderia tentar abrir um negócio ou fazer trabalhos esporádicos para algumas pessoas, para algumas empresas, para você conseguir planejar para sair da CLT. Porque é um caminho que você provavelmente não conhece, que não te ensinaram, mas que existe. Então, você fica na CLT até você conseguir ter esse planejamento, ter essa clareza, aprender sobre empreender, aprender a como fazer o seu próprio dinheiro sem depender do seu chefe, da empresa que você trabalha, sem ser CLT, para você conseguir sair disso e finalmente ser livre. Precisa de coragem, precisa de conhecimento, precisa de estudo, só que o grande lance é que você vai buscar coisas que você vai sentir, que você vai ter muito mais liberdade e que você vai sentir muito mais realizado. Então você pode pesquisar coisas, encontrar coisas que você realmente gosta de fazer. Na boa, cara, ninguém merece ficar trabalhando numa coisa que não gosta, que não se sente feliz. Você vai ficar até quando nisso? Entende? Não faz sentido. Você vai ficar 30 anos nessa mesma vida, saindo no fim de semana para tentar esquecer os problemas, bebendo na sexta-feira à noite para conseguir se desligar da empresa, do seu trabalho. Cara, isso não é normal. Isso não é saudável. Não devia ser assim, entende? Você devia encontrar algum tipo de trabalho, algum tipo de ocupação que realmente te realize. Então, essa é a reflexão de hoje. Só para deixar claro, a pessoa que pediu a demissão, que eu comentei, ela simplesmente pediu a demissão como um alívio. Tipo, porra, finalmente consegui sair daqui. Já estava demorando, ela já estava planejando isso há um tempo, né? De pedir demissão e tudo mais, porque ela realmente não estava feliz. E é um alívio, cara, é bizarro isso, pô, caramba. E como é que você conseguiu ficar tanto tempo nisso, cara? Se isso foi um alívio, você sair dessa empresa foi um alívio, você agora se sente mais livre, mais leve. Cara, não tem que ser assim. Tipo assim, você não pode trabalhar num ambiente pesado, que te carrega uma energia negativa, entende? Você não precisa passar por isso. Você não precisa carregar isso por muito tempo. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para você. Pensa bastante nisso, cara. A sua felicidade, a sua liberdade não tem preço. Não tem salário que pague isso, cara. Então, pensa muito bem nisso. Planeja essa saída para sua carreira, para você conseguir ser uma pessoa mais livre. E lembrando, você não precisa ser rico para você ser livre. Você não precisa. Basta você ter o conhecimento certo, saber vender esse conhecimento ou uma habilidade que você tem específica, porque tem mercado e tem pessoas que pagariam por isso. Você não precisa ter uma carteira assinada para ganhar dinheiro. Se você quer saber mais sobre esse tipo de habilidade, que você consegue ter liberdade, ter uma própria empresa, por exemplo. Hoje eu tenho uma empresa digital, eu trabalho 100% home office, vou para a Espanha mês que vem, vou trabalhar da Espanha pela internet, enfim. Se você quer aprender mais sobre isso, se inscreve aqui no canal, me fala o que você achou, qual que é a fase que você está passando hoje na sua vida, se você pretende sair da CLT, se você realmente não está feliz, que a gente vai trocar essa ideia. Fechou? Então, até mais.